Oi, gente, boa tarde, boa noite, pessoal de casa nos assistindo, sejam bem-vindos a mais uma palestrinha. Estamos aqui meio agitados hoje, mas daqui a pouco a gente acalma. Hoje o tema da nossa palestra, então, vai ser os banhos e as nossas ervas sagradas. Uma das coisas mais poderosas que a gente tem dentro da nossa Umbanda, que são os banhos. Às vezes a gente pensa que a gente precisa de grandes coisas para entrar numa vibração melhor, para conseguir entrar num estado mais adequado pelo que a gente precisa. A melhor ferramenta que existe são os banhos, e o que eu queria hoje explicar para vocês é como funciona essa geometria espiritual de um banho de ervas. Tá? Ah, mas é só um banho. É só um banho, mas ele tem uma ação muito precisa no nosso perispírito. Então, gente, um banho de ervas, a primeira coisa é entender em que campo que ele age. Então, o veículo dele é a água e ele vai atuar diretamente no nosso campo emocional, no nosso corpo espiritual emocional. Então, a gente tem o nosso campo, o nosso perispírito, que tem um cascãozinho, e ele faz como se fosse uma casquinha, e aquilo vai penetrando e vai atuando diretamente nesses rios de energia, nessas formas de cores. E essas cores vão se organizando e nos dando essa proteção que a gente precisa para cada coisa uma coisa. Então, não tem só o banho de descarrego, só o banho daquilo. Nós temos banhos específicos para tudo. Então, trazendo um pouquinho para vocês também, eu sou naturóloga, então os banhos sempre foi uma coisa que me chamaram muita atenção no uso das ervas em suas diversas faces. A primeira coisa, para se entender mesmo com as ervas, é entender que elas têm o seu próprio espírito. Todo ser vivo tem um campo espiritual, uma inteligência própria. O que acontece, o que diferencia um espírito humano de um espírito de uma planta, de um espírito de um ser da floresta? Nós temos todas as camadas, a gente tem a nossa mente, a gente tem uma inteligência individual e esse poder de ação de expressar. As plantas têm esse mental delas, faz parte da inteligência da terra. Cada planta carrega uma informação. As ervas, geralmente ligadas ao funcionamento, as frutas e os alimentos, à estrutura, e as flores, à motivação, aos instintos, ao poder de atração, que no nosso caso, humanos, aqui, as nossas emoções. Toda essa divisão, existem inúmeros cursos de erva, onde vocês vão ouvir falar sobre ervas mornas, ervas quentes, ervas frias. Como que é isso? A gente tem que tentar imaginar como está a nossa energia. E você pode imaginar na temperatura mesmo. Como que você está? Você está mais fresco? Você está mais seco? Você está... Qual que é a tua vibração? Então, a gente não se baseia muito dentro da Umbanda, se quente, fria, nesse tipo de combinação, mas a gente vai mais pelas linhas cósmicas dos orixás, para a gente ir organizando os nossos campos de acordo com os nossos chakras. Então, gente, esse banho de erva, ele não é apenas um banho, ele carrega uma energia, da mesma forma como você toma uma homeopatia, como você toma um floral, só que ele age de fora para dentro. O tempo de um banho, ele pode levar agindo no teu corpo até uma lua completa. Esse encantado, essa energia desse encantado fica próximo de você. Claro que tem gente que o banho funciona melhor e tem gente que o banho funciona pior, como todas as medicinas. Isso é assim para qualquer medicina. Não é só sobre crença, não é sobre acreditar. Isso está muito relacionado com religião, mas é sobre conexão. É uma troca. Os elementais, eles não entendem muito bem as coisas, porque para eles, eu dou a comida para o passarinho me dá o cocôzinho, que é o adubo, e é uma coisa muito simples. Então, o que essas plantas querem da gente? Atenção. Que a gente cheire, que a gente cuide, que a gente plante. A primeira coisa é vocês estarem em contato com a natureza, desde o varrer um jardim, o arrumar um vasinho, o quebrar um galinho seco do mar. Mas eu não tenho jardim em casa. Você não anda na rua? Viu uma folhinha seca? Viu uma coisinha? Sempre esteja acordado para essas plantas e elas vão estar acordadas em vocês. Então, existe aquela coisa que é o efeito imediato, como que vocês passam um perfume e ele fica ali, né, daquele jeito, e existe
esse aprofundamento que conforme vai indo, vai ficando na tua roupa, dependendo da qualidade daquele perfume, ele fica um tempão nas tuas coisas. Então, essa conexão sua com esses encantados é o que torna esses banhos mais ou menos eficientes, como também as geometrias. Como assim geometria? Nós não costumamos usar as ervas em número par, porque uma entra em confronto com a outra, e a gente sempre busca um vórtice de energia. O vórtice de energia, geralmente uma energia é ímpar, uma outra energia é par. Elas entram em confronto, tá? Então a gente sempre busca ou uma, ou 3, ou 5, ou 7 ervas, e assim sucessivamente. Por quê? Justamente para rodar essa energia, para ela fazer essa combinação e uma não eliminar a outra, elas se complementam. Então, geralmente a gente tem uma erva que vai ter uma ativação mais profunda, outra que vai ter uma ativação mais superficial. Vocês podem fazer os combinados de banho e de escaldapés e outras coisas dessa forma. Então, gente, para a gente poder usar as ervas, a primeira coisa é cultuá-las. Como assim? Vasinha de 7 ervas é um clássico de todo macumbeiro. Ah, mas adianta alguma coisa? Adianta muito. Ela abre dentro da tua casa uma esfera mesmo energética que qualquer coisa que for passar por aquele vaso vai se atrair, vai atrair qualquer energia negativa que esteja contra a geometria da sua casa. Então, se existe uma energia tal ali e uma energia estranha entra, essa arruda, essa pimenta, essas plantinhas vão estar absorvendo essa energia, logo murchando, né? Perdendo ali a sua água, porque ela justamente usa essa água para purificar o seu ambiente, por isso que as plantinhas secam. A plantinha nunca tem um fim. Quando ela seca, ela vai virar um banho. Quando ela está na terra, a gente sempre vai dar vida a elas. Na semana passada mesmo, a gente não utilizou um buquê que ficou sem utilização aqui. Depois eu fui lá, peguei as pétalas, fiz um alcoolato com as pétalas, que vai ser a base para os remédios que eu faço. As pétalas eu sequei em sol para que elas sejam elementos para as pombageiras trabalhar com esse banho desidratado. Então, é a rosa que era vermelha e se tornou rosa, vai trabalhar essa energia de equilíbrio do amor. Então, todas essas delicadezas, toda essa alquimia, ela tem que ser construída na tua forma de ver as coisas. Não adianta você ir lá só e querer naquele momento tomar aquele banho para tal coisa e você também não está vibrando dentro daquela vontade que você quer, não está aspirando. Então, a gente não deixa a planta e esse encantado agir por você. Você tem que entrar naquele estado, entrar nesse rezo, nessa meditação do que você está precisando, para daí sim tomar o seu banho, fazer o seu escaldapés, colocar as suas ervinhas, escolher o que você vai plantar em casa. Então, cada um vai ter o seu jeitinho e vai ter as suas medicinas. Elas escolhem a gente. Cada um tem uma mãozinha boa para plantar alguma coisinha. Cada um tem uma coisinha que gosta mais. A erva mais poderosa que tem, gente, é aquela que está no seu jardim. É aquela que brilha para os seus olhos. É aquela que diz, hoje eu quero cuidar de você. Tá? Então, às vezes as pessoas me perguntam, ai mãe, Alice, não tenho nenhuma erva, posso tomar banho de orégano? Né? Orégano, tomilho e coentro, que são os 3 temperos que tem em casa. Não. Tá? Porque isso você vai estar pronta para uma sopa, né? Então, o que acontece, gente? Não tá nisso. Essa praticidade, essa erva já tá, foi preparada, ela tá moída extremamente pequena. Ela é um tempero, ela não é a erva na sua constituição que tenha uma proporção energética que vá ter aquele efeito. Mas tudo bem, é um placebo, é um banho. Tomou um banho, botou uma intenção, alguma coisa, você já tira dali. Mas vai ser um efeito bem leve, bem sutil. Então, a ideia é você ter essas plantinhas, você catar na rua, você ter essa conexão em nutrir o seu próprio banho. A gente tem aqui também os banhos para vender, que são as ervas que a gente sempre seca aqui do Congá, e ele pode sim ser seco, mas se você for tomar o teu banho seco, opte na opção chá, aonde as ervas vêm picadas e não em pó ou maceradas de forma, né, muito pequenininha, porque ela vai perder. Então a erva, ela tá boa quando ela tá verde, quando ela tem uma certa coloração. A partir do momento que ela começa a virar pó, ela vai servir mais para defumação, ela já está se equiparando ao elemento ar, que já é outra conversa. Quando que a gente usa a defumação, mãe? Ele disse, olha, a defumação é aquilo que eu digo. Quando a gente cria uma defumação, a gente cria um ambiente.
Então, você estar ali com o teu Paulo Santo, com os seus incensos, cada um desses vai te trazer um aroma. Quando você solta uma defumação dentro de casa, você solta uma bomba de fumaça, que faz um campo diferenciado. Você atrai para dentro da sua casa todo um legado que está ali para agir. Então, você realmente precisava dessa defumação na sua casa? Eu sugiro sempre que, em vez de defumar a casa, com várias ervas e fazer um montante muito grande de fumaça que pesa o ambiente, que vocês lavem a casa e limpem a casa. Uma casa carregada, desculpa, mas é uma casa suja. Tá? Suja mesmo, literalmente. Tá? Não adianta você vir com a tua panela de defumação, querer defumar a casa toda, se a sua casa, nem a sua cama você arruma. Mas a cama faz diferença total. É pura geometria. Você esticar a sua cama, balançar o seu lençol, varrer embaixo da sua cama, abrir a sua cortina para entrar o sol, recolher o lixo, varrer a casa toda, tirar o pó. Aí sim você vai passar um banho de ervas na tua casa e você vai ter um efeito maravilhoso, limpando realmente essa energia. E você pode entrar com uma defumação leve, você pode entrar queimando uma canelinha para prosperidade, você pode queimar uma folhinha de louro, para também trazer essa proteção, botar os teus vasinhos de erva. Então, a defumação, ela é feita mais por uma causa específica dentro da casa de alguém, ou que tenha passado por algum trabalho, ou preparo para algum ritual. A gente aqui não costuma defumar com essa nuvem grande de fumaça dentro da nossa casa, porque tira um pouco da energia natural que se forma na egrégora do nosso ambiente. Por isso, sugiro defumação leve, feita com aqueles defumadores que a gente tem 3, 4 galinhos enrolados, em vez de vocês fazerem um braseiro, encher tudo aquilo de erva, a não ser que seja por alguma razão, não a troco de nada. Então, a gente não faz um remédio mais forte se a gente não está precisando, a gente não faz um antibiótico por precaução, tá? Então, você fazer uma defumação completa na sua casa, no sentido de fazer realmente aquela esfera de fumaça, é ritualístico, exige um preparo no seu ambiente ou alguém para fazer aquilo por você, porque você pode vir a irritar, inclusive, espíritos dos vizinhos com uma defumação grande na sua casa, tá? Então, use defumações em pequenas quantidades, carvãozinho, pouca fumaça e o ambiente bem limpo com ervas leves, no sentido de não fazer uma densidade no ar, que você consiga enxergar, não fazer aquele defumeirão que a gente faz aqui, que é justamente para dar densidade às energias que vão ser trabalhadas aqui. A maior sugestão mesmo são os banhos. Quando a gente vai usar ervas um pouquinho mais pesadas, como arruda, como pimenta, como ervas de descarrego, geralmente a gente usa no escalda-pés. Melhor coisa que tem para quando você se sente carregada. Sal grosso no fundo, água e jogue arruda, aroeira, essas ervas que são mais, eu vou chamar grosseiras, porque elas têm capacidade de absorver energias mais densas. Posso misturar um alecrim e uma lavandinha para contrabalançar? Total. Então, vocês podem ir colocando. Posso colocar uma florzinha, uma rosa, né? Sempre você vai poder equilibrar 3 plantinhas dentro do que você está fazendo. Evite colocar 2, porque daí uma pode anular o efeito da outra, tá? Os vasinhos de 7 ervas é de acordo com a sua região, você vai usar uma erva de cada orixá. Tá, mas onde é que eu acho essas informações? No site do Pai Maneco tem um conteúdo, no nosso site também tem. Eu vivo dando curso de ervas, já devo estar lançando para vocês aí em breve um cursinho de ervas e manipulação de ervas e terreiro, mas hoje eu já vou dar uma passadinha aqui para vocês poderem, no mínimo, ter uma noção de que ervas escolher para o seu banho. Então, não é só a do seu orixá. Cada uma dessas ervas entra nessa frequência que vai estar atuando nos chakras, mas você não precisa, porque você é de Ogum, só tomar banho de espada de São Jorge. Você vai usar todas as ervas que você sentir a necessidade, tá? Eu trouxe algumas ervinhas aqui para vocês. A primeira delas é o boldo, que a gente vai começar na nossa energia de Oxalá. O falso boldo, que é esse boldo da folha grande, que fica com a folha bem grandona, ele é muito Oxalá. Ele é muito conector, tem aquela florzinha roxa, maravilhoso para tudo. Esse aqui é o único banho que eu sugiro você tomar desde a coroa. A maioria dos banhos a gente toma do pescoço para baixo. Você faz primeiro o teu banho normal, depois você toma o teu banho do pescoço para baixo. Mas o banho de boldo é uma erva de Oxalá e que conecta a gente com
o céu, amplia a nossa conexão divina. É uma proteção contra qualquer energia negativa. Então, entraram no lugar negativo, se sentiram desconectados, né? Tá com aquela ausência de fé. O boldo verdadeiro é uma erva maravilhosa para essa reconexão, tá? Como existem várias outras, como o hortelã, a folha de algodão, tem muitas ervas que entram nessa classificação de ervas de Oxalá. A mais comum, então, que a gente tem aqui é o boldinho falso. O verdadeiro também vale, manhã lisa também, mas esse daqui, o boldo verdadeiro ou o boldo chileno da folhinha pequena, ele tem mais princípio ativo, né? Vai agir limpando o nosso fígado, ajudando no processo de digestão. Esse aqui é o falso boldo, que chama que é o da folha grande, ornamental, mas as folhas são grandes e com o seu princípio energético, então, maior do que o da folha pequena, tá? Quando a gente desce, então, para Iemanjá traz essa amorosidade, esse encanto, tá? Alfazema, gente, tá? Então, a alfazema da folha serradinha, diferente da lavanda que é da folha lisa. As duas podem ser para Iemanjá. Aqui no sul dá com mais facilidade a alfazema, tá? Então, a alfazema é uma erva maravilhosa para a gente fazer banho, inclusive para criança. É um banho que vai bem. Vai trazer essa amorosidade e equilíbrio para o teu campo espiritual. Vai trazer harmonização entre os teus chakras e suavizar a sua energia. Ou seja, ela é boa para tudo, tá? Vai dar aquela acalmada, aquela relaxada e esse estado de amorosidade. Então, vai te equilibrar a alfazema, tá? Um pouquinho mais abaixo, a gente entra no reino de Ogum. Temos aí também uma série de ervas, mas eu escolhi a espada de São Jorge justamente por ela ser tóxica. Então, mas não se toma banho de espada de São Jorge. Macumbeiro, toma sim, tá? Só que você vai cortar ela com uma tesoura. Geralmente eu corto, se você for fazer um banho só dela, eu corto 7 pedacinhos de mais ou menos um dedo. Você vai lavar com detergente a gosminha que tá dela e vai ferver ela por uns 5 minutos antes de você tomar teu banho. Então, você primeiro ferve ela, desliga e depois você adiciona outras ervas. Tá? O mesmo processo vale para a espada de Santa Bárbara. Você não precisa nem arrancar ela. Se você for fazer um banho misto, você só vai cortando aquela mesma folha que você já começou a usar, ela dura, se for uma folha grande, o ano inteiro. Tá? É uma erva que vai trazer proteção espiritual, vai trazer determinação, anti-preguiça, anti-enrolação. É aquela erva que vai te botar para funcionar, certo? Espada de São Jorge é isso. Vai te botar mais ativo rumo aos teus objetivos, vai te fazer esse firmamento no teu campo. E mais? Oxum, temos aqui, ó, uma muda bonita de melissa, tá? Erva super cheirosa, acalenta a alma, maravilhosa para autoestima. Tá caído, deu ruim, não está conseguindo fazer as coisas certas, está se sentindo culpado por alguma coisa. Santa Melissa. A água de Melissa acolhe a nossa alma, inclusive é um remédio maravilhoso para quem tem crise de ansiedade e tudo isso. No nosso campo espiritual, ela vai trabalhar o amor próprio e reforçar o teu empoderamento pessoal, tá? Nossa, mas é uma erva que acalma lá fora e aqui dentro ela ativa o empoderamento, exatamente. Quando você está calmo e sereno, você consegue agir melhor. Então, ela equilibra as suas emoções no sentido de te empoderar, te deixar bem com você mesmo e reforçar os teus aspectos e padrões positivos. Beleza? Depois do Xum, Yansan. Esta é a espada de Santa Bárbara, de Yansan. Também escolhi essa, poderia ser folha de bambu, várias outras. Mas essa é a espada de Yansan que tem a sua bordinha amarela. Essa é a diferença. Então, muitas pessoas confundem uma com a outra. Espada de São Jorge, toda verdinha. Espada de Santa Bárbara com amarelo. Banho Alice, um banho poderoso. Tenho que enfrentar uma batalha. Banho de 3 espadas. Espada de São Jorge, espada de Santa Bárbara e lança de Ogum. Dica preciosa. Precisando daquele dia lá que você tá, né? Tem que estar a faca na bota. Banho de 3 espadas. Xangô, temos aqui o poejo, tá?
que é como se ele separasse os nossos problemas em pedrinhas pequenininhas. Então, você tem uma grande pedra para passar e Xangô está ali, divide tudo isso pequenininho e você dá conta do recado. Então, Xangô te enche de força, te enche de nutriente para que você consiga processar tudo que é necessário, tá? Mas e a justiça nisso? Tá dentro desses nutrientes, tá? Então, o banhozinho de poejo também é fácil de ter como um temperinho em casa, até na varanda, ele fica caidinho assim, podem tudo plantar isso aqui em vasinho, tá? A melissa também, vocês podem plantar ela em varanda, que ela trepa na cerca e ela vai embora, tá? Todas essas ervas que eu trouxe para vocês aqui são de extremamente fácil cultivo, tá? Então, vocês podem ter todas essas ervinhas aqui em casa. E Oxóssi, gente? Oxóssi, qualquer árvore frutífera, principalmente as cítricas, porque elas ajudam você a absorver energia solar, tá? Folha de limão, folha de laranja, folha de lima, todas essas frutas cítricas, principalmente, atraem positividade, tá? Leveza. Então, hoje eu escolhi o limoeiro aqui para vocês, representando a linha de Oxóssi. Poderia ser uma samambaia, poderia ser uma folha de qualquer fruta? Sim. As cítricas te conectam melhor com essa absorção solar. Então, ela se torna mais ativa ainda por essa geometria que conecta com a luz do sol, tá? Então, folhinha de limão para completar aqui as nossas 7 ervinhas aqui do nosso banho. Tá, e aí, como é que a gente prepara esse banho? Então, gente, vamos lá que vocês ferveram a água de vocês. Não é adequado o ambiente de plástico, isso aqui é meramente ilustrativo, tá? Tanto que a água também está fria, tá? O ambiente adequado seria ou uma porcelana, ou vidro, ou barro. Não usamos geralmente nem metal, para quem quer fazer a coisa bem direitinho, e nem plástico, porque contamina a energia do seu banho, tá? Aí você vai cantando para os seus orixás lindamente. Você pode fazer um massinho, você pode pegar uma folhinha de cada, você pode picar, é meio livre, você vai pegar uma proporção, eu no caso aqui tô pegando uma folhinha de cada, tá? Corta pra mim aqui 2 pontinhos. Geralmente, essas ervas que são em forma de espada, a gente usa uma tesoura ou uma faquinha, tá? Pra não machucar a plantinha. E aqui, então, gente, vocês não precisam fazer um emplasto de ervas, isso é outra coisa, tá? Nem uma cama de ervas para vocês dormirem, é banho, tá? Vocês pegam e lavam, usam o vidro inteiro de shampoo no cabelo para fazer mais efeito? Não é necessário, existe uma dose suficiente para o seu banho. Uma dose suficiente para o seu banho é o que cabe na sua mão, tá? Não precisa colher o ervanário inteiro para preparar o seu banho. Encheu a sua mãozinha com as suas ervas, você vai colocar, pega ali a espadinha para mim, dentro do teu recipiente, que imediatamente vai fazer aquela fumaça, né? E aí você vai tampar. Não tenho tampa, vou me dar esse pote aqui para você, tá? E você vai, faltou a espada também. E você vai tampar. Vamos lembrar que aqui eu usei 2 espadas. Um pedacinho pequeno desse aqui é muito improvável que vá te dar uma alergia, mas quem tem pele mais sensível, tá? Então, vamos considerar que primeiro a gente ferveu as espadas, tá? Que já estavam nessa água, desligou a fervura depois de 5 minutos, você vai adicionar as outras ervas, já com o fogo desligado e tampar, tá? Qual é o ponto ideal da água, gente? A água, quando ela começa a borbulhar, sair aquelas bolinhas debaixo dela, é o ponto ideal em que ela se encontra. Desliga e agrega suas ervas. Quando que é a hora que ela já tá boa para tomar banho? Quando as gotas começam a quase cair da tampa, tá? Então, é o tempinho dessa infusão funcionar. Tá, está quente, mãe Alice, posso agregar água fria? Pode, então você vai coar, vai tirar suas ervinhas de dentro do seu pote para você não entupir lá todo o teu box, tá? Vai tomar o seu banho, vai deixar numa temperatura agradável, não precisa tomar esse banho gelado e não precisa tomar esse banho pegando fogo, tá? Ah, posso me secar com a toalha depois? Sim, o adequado é você deixar aquele banho penetrar um pouquinho. Então, se você tomou o teu banho quentinho,
a tua pele, em um pouquinho que ela fique ali naquele ventinho, ela já vai se arrepiar. No que a tua pele se arrepiou, ela absorveu o banho, tá? Então você não precisa ficar morrendo de frio 5 horas, tá? Aquilo ali, sentiu o teu pelo arrepiar, ela já fez a vasodilatação e já absorveu esse banho, tá? Com o restinho, o ideal é a gente aqui não jogar as coisas dentro do vaso sanitário, porque a gente não tem o tratamento adequado para colocar nada sólido ali dentro desse jeito, então o ideal é que você jogue de volta na natureza. As ervas que sobrarem, você pode jogar no seu próprio jardim lá, que vai virar adubo, tá? No caso de vocês usarem as ervas secas, o ideal dela é como ela tá aqui, ó. Essas ervas a gente tem aqui no terreiro, então geralmente o pessoal traz como trouxeram esses galinhos, a gente pendura, tá? De cabeça para baixo, faz os massinhos e pendura assim, deixa secar, tá? Vai fazer uma primeira secagem aqui. Depois a gente separa todas essas folhas e vai para uma segunda secagem num tule, tá? E conforme for a umidade, a gente vai deixando ainda no sol e vai soltando ela. Vai soltando, removendo no tule, na sombra, tá? Você não pode deixá-la virar pó. O ponto dela é que ela esteja sequinha, em pedaços, cada uma na sua proporção. Então, aqui, eu tenho aqui, ó, ela não é tão picadinha assim. Qual é a quantidade de um banho? Mesma coisa, quantidade que cabe na sua mão, tá? Não precisa macerar, não precisa nada, é só colocar. Você pode fazer um próprio buquezinho e colocar no teu banho. A gente não tá buscando o princípio ativo da planta, mas sim o princípio energético. Se você maceta muito ela também vai se diluir. A gente quer e gosta dos nossos banhos com as folhas no máximo picadas ou no seu tamanho original, para ele ficar mais ou menos com essa energia bem na forma do encantado, bem na forma do elemental, trazendo essa energia o mais originária possível de como ela está na natureza. Quer fazer bonito mesmo? Tomou o teu banho de melissa? Jogue ela de volta lá no pezinho dela, né? E assim você vai fazendo a sua parte e você vai ver a diferença. Então, gente, tá aí o desafio. Você não precisa tomar vários banhos, você pode fazer sim sequências com propósito, mas um banho por semana tá para lá de bom. Um banho uma vez por mês, de vez em quando, de você ritualizar, de vez em quando fazer um banhozinho, ou em situações específicas, tá? Não precisa tomar tantos banhos e banhos e banhos, porque ele fica no teu campo áurico. E se você começa a tomar um banho em cima do outro, um banho em cima do outro, um banho em cima do outro, você também vai anular o efeito dos banhos anteriores, tá? Então, a não ser que seja uma indicação que você vai fazer uma rotina de banhos, tá? Uma erva por dia, você não precisa estar fazendo o mesmo banho repetidas vezes, a não ser que tenha sido uma orientação das entidades ou que você esteja vinculado em algum ritual que você esteja fazendo. Então, para maiores informações, busquem os nossos sites, estamos sempre disponíveis aqui para dúvidas, e logo, logo eu lanço para vocês aí um cursinho completo de ervas para vocês dominarem bem o assunto, desde a parte de plantar, da parte de lidar com esses encantados, e usar também esse mesmo jardim para outras coisas, como os remedinhos naturais e coisa e tal, que todo mundo precisa, né, para encontrar essa cura verdadeira, né, não só aquela que tira os nossos sintomas. Então, tá aí um pouquinho para vocês das nossas ervas sagradas em forma, principalmente, de banho e defumação. Saravá!